tem uma frase, né, um versículo bíblico que eu gosto muito. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje você se conhece mais. Como é que você tem enxergado isso no seu desenvolvimento e crescimento de libertação mesmo? Quando você fala de dor, eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu agora recente. Ano passado eu fui procurada por um cliente, eu sou advogada também, fui procurada por um cliente e tinha tido um problema, uma discussão ali no trabalho dele, e o colega denunciou ele como uma ameaça, ou que teria se sentido ameaçado. E ficou já comprovado ali administrativamente que não tinha sido nada disso, mas como era num contexto militar, teve que ir à justiça e ele me procurou como advogada. Na época ele estava em investigação do autismo também. E eu nem imaginava, né? Ainda estava bem longe de começar a minha busca. E eu comecei a fazer a defesa dele, e quando foi agora, na audiência onde ele foi ouvido, eu tinha acho que tinha 2 semanas que eu tinha recebido mesmo o meu laudo, o meu diagnóstico, e ele já tinha alguns meses, então ele já estava passando por esse processo, né, dessa descoberta. Um adulto também, que passou a vida inteira sem saber. E aí eu tive que fazer a pergunta para ele. Falei, você acredita que nesse momento, porque contextualizando para quem não conhece, o autista ele tem muita dificuldade social. E sem essa dificuldade social não é autismo. Então você não é autista porque você tem uma sensibilidade a um cheiro ou uma etiqueta da roupa. Isso são fatores que somam. Mas o grande diferencial para um diagnóstico de autismo é esse prejuízo social que acontece durante toda a vida. Toda a vida nós temos prejuízos sociais. A dificuldade, às vezes, de entender nas interações, nos relacionamentos. E isso, às vezes, a gente perde relacionamentos, perde amizades, tem dificuldade no trabalho, porque é uma dificuldade real, né? O autismo é uma deficiência. Só que não é uma deficiência que a gente não consegue andar, ou alguns falam, outros não, como eu não tenho prejuízo cognitivo no meu, mas o prejuízo social sempre existiu. Então, quando eu vi ali, eu fiz a pergunta para ele na audiência, eu falei, você acredita que todo esse problema que nos trouxe até aqui foi causado pelo autismo, por essa inabilidade, às vezes, de saber fazer uma leitura correta do ambiente social? E aí eu vi o meu cliente desabar no choro. Porque essa é a dor. Porque eu sofri bullying na escola. Eu sempre fui a criança que estava de lado. Eu nunca fui a criança que era chamada, que era convidada. Eu conseguia fazer alguns amiguinhos, mas era muito pouco. Eu sempre estava ali quietinha no meu canto. Eu sempre estava no meu mundo. Então esse prejuízo acontece durante toda a vida. E muitas vezes lá na infância você olha para trás e você fala bem assim, quantas vezes eu fui rejeitada, eu fui excluída e eu nem entendia por quê. Mas era o autismo, né? Esse funcionamento cerebral diferente, e aí era esquisito para as outras crianças. Os meus papos, os meus gostos, as coisas que eu falava, que eu fazia, eu era muito diferente. Então não era todo mundo que me aceitava, e eu sempre estava ali, sozinha no meu cantinho. E essa foi a minha vida toda. Sempre foi assim. Então, até vou falar isso em público, que, né, meu marido tem um negócio onde a gente recebe centenas de pessoas na semana, e eu já fiquei no balcão para atender. E quantas vezes, Ricardo, às vezes falava bem assim, o aluno chegou, você não deu bom dia, e eu não dei bom dia, eu dei. Aí ele, não, a pessoa passou e você não falou, e eu, ai meu Deus, não falei, desculpa, porque não é por querer, é realmente uma inabilidade nossa, é do transtorno, é do espectro. Então, se você que está assistindo, se você um dia me achou metida, assim, snob ou mal educada, não era. Não era nada disso, desculpa, não fiz por querer. É porque, e aí eu vou falar um pouco dessa dor que é essa exaustão que o autista tem. Não é que a gente não goste das pessoas, não é que a gente não quer socializar, é porque a gente chama de bateria social, né? A nossa bateria social ela acaba muito rápido. Então, nessa interação que eu estou tendo aqui com vocês, vocês vão sair e vão estar bem, vão continuar falando e conversando com as pessoas o dia todo. Eu preciso ficar quieta para me recuperar, porque é um exercício
muito grande. Por exemplo, a gente está indo para encontrar amigos num restaurante. Ricardo está indo. Eu estou pensando, eu tenho que chegar, tenho que falar com as pessoas, eu não posso esquecer de falar com as pessoas. Aí eu tenho que lembrar das regras sociais para que eu não esqueça delas. Isso cansa bastante, porque o que é natural para a grande maioria das pessoas, para nós é um exercício. Eu tenho que lembrar de falar. Será que eu fui mal educada? Será que eu falei demais? Será que a pessoa entendeu o que eu falei? Será que eu não... Então, você está o tempo todo se esforçando. Então, isso é uma dor.